Hoje eu tive essa oportunidade, Pedro, porque são levantadas tantas questões, né, em relação aos 4 R's, por que eles não falam em público, qual que é o pensamento deles, o que eles acham dessa questão do protesto, como é que eles veem essa questão do investimento, do desempenho do time. Então eu tive essa oportunidade de bater um papo com um dos 4 R's hoje para entender um pouco esse pensamento, né, do que eles veem em relação a tudo isso. E aí eu vou até fazer um resumo, eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho que são importantes pra gente poder citar, né? Primeiro, em relação ao momento do Atlético, né? Eu acho que eles fazem um balanço e entendem que hoje eles têm muito mais acertos que erros, mas eles não tiram essa questão dos erros, que erros realmente acontecem, eles entendem essa situação, mas fazem questão. Eu quero só deixar claro aqui, Pedro, antes, para todo mundo que tá ouvindo, que eu tô apenas repassando o que eu ouvi dos 4 R's, né? Porque senão daqui a pouco vão falar que é a minha opinião, sou eu que tô falando. Não, eu tô repassando o que eu ouvi para que chegue ao torcedor do Atlético, né? Então, em relação a essa questão do protesto, de chamarem eles de os 4 ratos, chamaram de safo e safadeza, eles não veem uma coerência desse tipo de situação. Porque o momento do Atlético agora, se é ruim dentro de campo, teve outros bons momentos. E eles colocam a questão, por exemplo, do investimento. Que em 2021, 22, 23 e 24, o investimento que foi feito no Atlético é o mesmo. Colocam que o que eles gastaram com salários, com aquisição de jogadores é o mesmo. E ainda esse ano eles falam que gastaram um pouco mais do que foi gasto, por exemplo, em 2021, que montaram um time campeão. E aí eles elencam algumas situações, né? Primeiro, a questão do empenho de cada um, que eles se dedicam muito ao Atlético, né? Até pela paixão como torcedores. A questão deles não falarem em público é porque, além deles terem esse tempo todo dedicado ao Atlético, eles também têm outras funções em suas empresas, eles têm uma pessoa capacitada que eles acham que é a pessoa certa para fazer essa ligação e conversar com a imprensa, com o torcedor, e que vai fazer isso amanhã. Então isso é uma posição deles, é um estilo deles de colocar uma pessoa capacitada para poder fazer isso. E depois da conversa que eu tive, eu acho que dificilmente eles vão fazer esse papel, vai ser sempre realmente o Bruno Musi que vai fazer. E aí, cara, em relação, por exemplo, à acústica, né? Que é uma das coisas que sempre são comentadas pelos torcedores, né? Eles admitem que houve uma situação que foi imposta pela prefeitura para poder ser aprovado o projeto. Eles tiveram que fazer uma mudança na obra e tiveram que fazer um controle de nível de decibel para a parte externa da arena. Isso, né, teve um impacto, mas se eles não fizessem dessa maneira, a obra não seria liberada. Então foi uma coisa imposta pela prefeitura. Mas que existe uma solução, que eles estão procurando uma solução, né? Mudança até anotei aqui, do revestimento, do forro, né? Uma mudança do forro pode ser feita, eles estão orçando isso, estão em conversa com o poder público para poder tentar acertar isso, porque o Atlético não basta o Atlético chegar lá e trocar para as coisas funcionarem, não é assim que funciona, né? Tem que ter todo um trâmite junto, inclusive à prefeitura, mas hoje eles destacam que é muito mais fácil você ter essa conversa lá para poder tentar acertar essa situação. Me colocaram até que fizeram um estudo em relação à Arena do Corinthians e que a Arena do Corinthians ela tem uma acústica pior do que a Arena MRV. Mas tem um detalhe importante: a organizada do Corinthians, ela fica num setor onde tem 8.000 pessoas aglomeradas. E o barulho que ela faz consegue repercutir para que todo o estádio continue com eles ali naquela toada dos gritos. Então a ideia, já estão conversando com as organizadas, é de levar as torcidas organizadas para o setor Brama Sul e Intersul, para ficarem ali juntas, as torcidas organizadas, para tentar fazer esse movimento que existe na Arena do Corinthians, na Arena MRV, né? Centralizar ali as torcidas. E em relação a reforços, né? Me comentaram aqui, anotei, sobre as contratações que eles acham de bom nível. Aí citou Bernard, o Júnior Alonso, o Lianco e o Scarpa, que são jogadores de alto nível no entendimento deles, e a chegada de mais um volante que está para chegar, que eles também entendem que é de bom nível e que o Atlético deve ter de 5 a 6 contratações. Então, na minha conta aqui ainda falta um, né? Então a gente fica na expectativa para saber qual é esse jogador que vai chegar. E acho que também o que eu comentei ontem, né, que era o meu medo, que esse protesto pudesse ter algum tipo de cunho político, né? Eles admitem que acreditam e sabem quem estão atrás para poder incendiar a torcida, que isso realmente tem um cunho político de interesses pessoais
e políticos dentro do Atlético. Então, eles veem dessa forma essa questão do protesto, entendem que não é no todo a torcida do Atlético, não é uma opinião geral, mas no balanço que eles fazem, ô Pedro, eles entendem que tiveram erros, mas mais acerto do que erros até o momento na gestão do Atlético.